Oi, seres humaninhos amados! Esse vídeo é sobre atividade mineradora no período colonial. A gente vai entender um pouquinho das características da atividade, a política metropolitana estabelecida na região das minas, os aspectos econômicos, sociais e culturais. Essas são as características principais dessa atividade muito importante para a história da colônia. O ouro foi descoberto aqui na região das minas no final do século XVII pela atuação dos bandeirantes. Sobre esse tema tem vídeo aqui no canal. Se você ainda não viu, vou deixar o link para você ver. Após a descoberta do ouro, essa notícia se espalhou. Portugueses e colonos de diversas regiões aqui da colônia vieram para cá. Só que a região não tinha uma estrutura de abastecimento, não tinha nenhuma estrutura para abrigar essas pessoas e nem para abastecer. Resultado, nos primeiros anos, muita gente passou fome. Os mineradores não se preocuparam em estruturar nos primeiros anos uma agricultura de subsistência. Eles estavam focados em achar os metais preciosos. O padre Antonio, um jesuíta que visitou a região nos primeiros anos do século XVII, ele relata isso. Muita gente tinha ouro, mas não tinha o que comer. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo uma rede de comércio para atender à demanda da população que ocupou a região das minas. Mas uma característica muito forte desse comércio, a alta dos preços. Para vocês terem ideia, uma galinha em São Paulo custava R$120. Em Minas Gerais, ela custava R$1.200. Essa alta dos preços acontece tanto do início da ocupação, mas é uma característica permanente, afinal é uma região com ouro, né? Além desses comerciantes, o interior de Minas Gerais também ganhou atividades decorrentes da mineração. Uma agricultura para atendimento de mercado interno surge em várias cidades, inclusive a cidade do Arraial do Curral del Rei, onde hoje está Belo Horizonte. Isso é uma característica muito interessante do período colonial decorrente da mineração. Antes da mineração, não haviam atividades aqui na colônia destinadas propriamente ao mercado interno. As fazendas lá de açúcar no Nordeste, elas eram autossuficientes. Então o comércio interno e a produção para o atendimento do mercado interno era muito pequititinha. A mineração muda isso tudo. Vai desenvolver um comércio, uma agricultura, a pecuária, tudo para atender a região das minas. Além de produtos diversos, a região, obviamente, vai ser um centro de comércio de escravos. A capitania de Minas Gerais tornou-se a capitania com o maior número de escravos. No final do século XVIII, a capitania já abrigava quase 100.000 escravos. E todo esse comércio envolvia várias regiões da colônia, mas principalmente o Rio de Janeiro. No momento inicial da mineração, o caminho mais importante de abastecimento era o caminho que ligava a região de Minas Gerais com a Bahia. Mas esse caminho era longo e muito lento. E aí foi construído um caminho novo que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Foi nesse momento que o Rio de Janeiro virou um mega centro comercial e o porto mais importante da colônia. A principal entrada de escravos e produtos europeus para o abastecimento das minas acontecia no Rio de Janeiro. E Salvador deixa de ser a capital para o Rio de Janeiro ser justamente por causa da mineração. Outra característica fundamental para a gente entender a mineração no período colonial é entender um pouquinho da política metropolitana estabelecida aqui. O ouro, obviamente, vai ganhar muito mais atenção da coroa portuguesa do que a cana-de-açúcar. Era um produto de alto valor e muito mais fácil de contrabandear. E é por isso que a coroa portuguesa estruturou na região das minas um sistema de controle administrativo mais rigoroso de todo o período colonial. Os impostos cobrados aqui vão ser em maior número e também a fiscalização da entrada e da saída e da atividade da mineração são enormes. Haviam alguns impostos principais. O imposto mais famoso, que com certeza você já ouviu falar, é o quinto. O quinto nada mais é do que a quinta parte do ouro extraído pelos mineradores. Para o pagamento do quinto, os mineradores deveriam levar à casa de fundição, o órgão comprador de impostos, o ouro recolhido. Mas aí você pensa, que minerador vai pegar o ouro que ele achou e vai lá, de livre e espontânea vontade, pagar os seus impostos? A coroa portuguesa, então, criou um sistema para garantir isso.
O ouro achado aqui na região era o ouro de aluvião. Ele era encontrado no leito dos rios, em pequenas pepitas ou em pó. A coroa portuguesa proibiu a circulação desse tipo de ouro. O ouro legalizado circulava somente em barras e moedas fundidos na casa de fundição. A ideia era que os mineradores levassem até esse lugar, o ouro seria fundido nos moldes da coroa, recolhido o quinto, e aí sim ele podia circular livremente aqui na colônia e também realizar-se o comércio. Esse modelo era para garantir a cobrança do quinto. Mas obviamente que os mineradores vão tentar burlar essa fiscalização. Com certeza você já ouviu falar naquela expressão santinho do pau oco, não já? Você é um santo do pau oco? Para tentar comercializar esse ouro sem o pagamento dos quintos, essa estratégia do santinho era muito utilizada. O que era essa estratégia? Eles talhavam santos, ocos em madeira e colocava o ouro justamente ali dentro. A ideia era passar pelos postos de fiscalização da coroa sem serem vistos e, com isso, não pagando os impostos. Outras formas de burlar os impostos também eram utilizadas pelos mineradores. Havia a tentativa de esconder o ouro em alimentos, no cabelo, em vários outros objetos. Com isso, o contrabando realmente era muito forte aqui. Essa questão dos impostos, ela não afetava só os mineradores, outras atividades eram tarifadas também. Na verdade, praticamente tudo era tarifado. Para entrar na região das minas pagava imposto, para entrar com produtos pagavam impostos, basicamente tudo pagava imposto. Sorriu, pagou imposto. E essa questão dos impostos vai gerar aqui na região uma certa instabilidade, uma animosidade entre colonos e a administração portuguesa. Algumas revoltas vão acontecer ao longo do século XVIII e a mais importante dela, por causa desse fator, é a Conjuração Mineira, que tem vídeo aqui no canal. A sociedade mineradora tem algumas características muito importantes. Característica número 1, era uma sociedade urbana. A maioria da população se concentrava nos espaços urbanos. E esses espaços tinham uma quantidade muito significativa de atividades comerciais e de oferta de serviços. Além disso, se forma aqui uma elite muito poderosa economicamente. Grandes proprietários que exerciam atividades comerciais, mas também os grandes mineradores. Devido ao enorme poder econômico dessa elite, a região atraiu muitos comerciantes. A galera pensou, tem ouro, tem gente rica ali, vou vender. Inclusive aqui a gente tem um recebimento de vários produtos importados da Europa. A quantidade de escravos que chega aqui na região é imensa. E essa elite desenvolve hábitos extremamente luxuosos. Hábitos, por exemplo, muito peculiares. Para mostrar esse poder econômico, vários proprietários tinham uma grande quantidade de escravos que eram usados justamente para mostrar o tanto que eles eram poderosos. Um exemplo, alguns escravos músicos eram comprados para que quando essa galera fosse visitar um outro proprietário também importante, eles anunciassem a chegada. O cara estava vindo, os escravos tocavam trompete para avisar que ele estava chegando. Essa elite também ocupava diversos postos da administração colonial. Então, portanto, era o grupo dominante dessa região. Outro uso dos recursos dessa galera era na construção, o financiamento de igrejas. Não é à toa que se for visitar qualquer núcleo colonial da área da mineração, você vai perceber uma quantidade muito grande de igrejas, algo que você não vai perceber em outras cidades coloniais. Essa galera com recursos demais fazia várias doações para a construção da igreja. Isso tinha a ver com o reforço do seu poder social, uma vez que eles eram bem vistos na sociedade por exercerem essa doação, mas também a questão da fé. Contribuir para a igreja seria um jeitinho de estar mais perto do céu. Além de uma sociedade tipicamente urbana, a mineração gerou uma sociedade muito mais diversificada e com maior mobilidade social do que as áreas do açúcar. Várias profissões e atividades se desenvolveram aqui. Então a gente tinha desde os grupos mais altos, os mineradores, a elite cabulosa, mas a gente tinha também uma classe intermediária muito numerosa, composta de pequenos comerciantes, profissionais liberais, e na base da sociedade, um número muito expressivo, a gente tinha os escravos. A própria escravidão era muito diferente aqui.
Havia uma prática de alforrias muito mais intensa na região das Minas do que acontecia lá na região do açúcar. Havia uma prática de concessão ou compra de alforria desses escravos muito mais intensa do que as áreas açucareiras. Isso porque a região das Minas desenvolveu um tipo de escravidão muito intenso, que é a escravidão de ganho. O que era a escravidão de ganho? A escravidão de ganho era uma atividade remunerada que os escravos exerciam com autorização dos seus senhores. Eles geralmente eram escravos que já tinham algum conhecimento ou alguma profissão, por exemplo, ourives, marceneiros, sapateiros. Eles exerciam esses trabalhos de maneira remunerada e parte dessa remuneração era destinado ao seu senhor e parte a ele. Essa parte que ficava com o escravo possibilitava a ele consumir alguns produtos e também futuramente comprar a sua liberdade. Aí você me pergunta, como assim a escravidão, trabalhos remunerados? Sim, a lógica da escravidão ela é muito complexa e alguns senhores, para negociar fidelidade, trabalho, produtividade com seus escravos, concediam a eles alguns benefícios. Dentre esses benefícios estava isso, a autorização de atividades remuneradas. E esse tipo de atividade fica muito forte aqui na região. A gente tinha uma quantidade muito significativa de escravos autorizados em realizarem o ganho, inclusive algumas mulheres, as negras de tabuleiro, eram mulheres que vendiam doces, quitandas pela região das Minas, e essas diferentes atividades vão ser responsáveis pela maior mobilidade social. Os escravos na área da mineração que realizavam o ganho, eles tinham uma possibilidade de se libertar, de comprar a alforria muito maior do que os escravos da atividade da cana-de-açúcar. Obviamente, a compra dessa liberdade não era tão simples e rápida assim. Mas a capitania de Minas Gerais se tornou a região com o maior número de negros forros de toda a colônia. Isso comprovando que a mobilidade social era um pouco maior nessa região do que em outras regiões da colônia. Obviamente a gente tem que lembrar que a vida desses escravos recém-forros não vai ser tão fácil assim. A capitania e toda a colônia era marcada por uma grande desigualdade étnica. Então as oportunidades de trabalho e as formas de ascensão social que essas pessoas tinham eram bem restritas. Além de produtos, a compra da alforria, a escravidão de ganho também foi responsável pela criação de várias igrejas em áreas coloniais. Existiam irmandades negras, grupos religiosos de negros que construíram igrejas, como por exemplo aqui, a Igreja do Rosário. Isso muito fruto dessa renda obtida pela escravidão de ganho ou a renda de negros que já eram livres. Com isso tudo, a gente percebe que a atuação de povos negros na região das Minas era muito maior do que só o trabalho escravo. Obviamente o trabalho escravo vai ser fundamental, mas esses grupos também eram profissionais especializados, intelectuais, músicos e contribuíram para uma formação cultural muito rica na região de Minas Gerais. O auge da mineração foi na década de 30 do século XVIII. Esse é o momento em que o ouro foi extraído em maior quantidade. A atividade da mineração predomina durante todo o século XVIII. A década de 30 do século XVIII é o auge. E no final, o ouro dá sinais de esgotamento. Um dos fatores do esgotamento não era nem a falta do ouro no território, mas sim a tecnologia disponível. Naquela época, o ouro de aluvião achado no leito dos rios predominava e a escavação em grandes profundidades do ouro era muito raro. Portugal não realizou investimentos para o desenvolvimento dessas técnicas. Portanto, o final do 18 é a crise do ouro. Essas são as principais características da atividade da mineração, uma das atividades fundamentais para a gente entender o período colonial brasileiro. Se eu te ajudei, você gostou desse vídeo, deixa seu like e inscreve no canal.